Capítulo 1. O mundo em tempestade. A chuva caía incessantemente naquela noite, e as gotas batiam forte contra a janela do apartamento de Rafael, ecoando o turbilhão dentro dele. A tempestade lá fora refletia perfeitamente o caos em sua mente. O vento forte assobiava, empurrando as árvores para os lados, como se quisessem se libertar da pressão do mundo. Mas Rafael sabia que a pressão que sentia não vinha da tempestade, vinha da sua própria vida. Cada erro, cada escolha equivocada, parecia ser um peso cada vez maior. Ele estava preso, sem saber para onde ir. Ele olhou pela janela, observando a cidade lá embaixo. As ruas vazias, as luzes piscando como estrelas distantes. Tudo parecia tão distante. Rafael se sentia alienado, como se vivesse em um mundo que não era mais o seu. Ele não sabia quando exatamente começou a se perder, mas sabia que estava longe da pessoa que um dia sonhou em ser. Os erros e escolhas que havia feito ao longo dos anos o haviam afastado de tudo que era importante para ele. Seus relacionamentos estavam quebrados, suas finanças arruinadas e, o pior de tudo, sua fé parecia ter desaparecido, dissolvida nas dificuldades e desilusões. Naquela noite, a sensação de impotência estava mais forte do que nunca. Ele se lembrava de quando era mais jovem, quando acreditava que, com fé, tudo era possível. Mas agora, diante dos fracassos da vida, sentia-se vazio. O trabalho não estava indo bem. Seus amigos haviam se afastado e a solidão se tornou sua companhia constante. O que mais o incomodava, no entanto, era a sensação de que ele havia falhado não só com os outros, mas consigo mesmo. Ele se sentia um fracasso, sem direção, perdido no meio de tantas escolhas erradas. Era uma sensação difícil de descrever. Não era apenas o peso das responsabilidades ou a angústia das decisões mal tomadas. Era um vazio profundo que parecia crescer a cada dia. Ele olhou para a cama desfeita e a luz fraca do abajur, que parecia estar lutando contra a escuridão que tomava conta da casa. Tudo parecia sombrio, como se não houvesse saída. Mesmo a chuva, que costumava ser reconfortante, agora parecia apenas uma metáfora do estado de sua alma. A água batendo contra o vidro era como uma recordação constante de que ele estava afundando, sem saber como sair desse lugar. Ele sabia que não podia mais continuar assim. Algo dentro dele dizia que precisava mudar, mas ele não sabia como. Onde estava a esperança que ele costumava sentir? Onde estavam aquelas promessas de que tudo se resolveria se ele apenas confiasse? Ele não tinha mais resposta para suas próprias perguntas e a dúvida o consumia. Foi nesse momento de total desesperança que as palavras de sua avó começaram a ecoar em sua mente. Ela sempre dizia, com um sorriso sereno no rosto, "O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, um auxílio sempre presente na adversidade." Essas palavras, que ele tantas vezes ouviu em sua infância, agora pareciam vir de um lugar profundo dentro dele. Ele tentou ignorá-las, mas não conseguiu. Algo naquela frase parecia chamar sua atenção, como se fosse a chave que ele procurava para abrir a porta da sua dor. Aquelas palavras não eram apenas um consolo qualquer, como ele pensava quando era mais jovem. Elas estavam impregnadas de algo mais profundo, algo real. Ele se lembrava de como sua voz sempre parecia tranquila, mesmo nos momentos difíceis, como se ela tivesse uma paz que ele não compreendia. E ele sabia que essa paz vinha de sua fé em Deus. Mas a fé, para ele, parecia distante, algo que ele havia perdido no caminho. Ele havia se afastado de tudo o que um dia acreditou ser verdade. Aquela noite, no entanto, algo fez parar e refletir. Talvez fosse o peso da tempestade lá fora, ou talvez fosse o cansaço acumulado, mas, pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu que havia algo que ele poderia fazer. Ele poderia tentar de novo. Ele não sabia como, mas poderia tentar. No fundo do seu coração, ele sentia que havia algo maior do que ele, algo que poderia restaurá-lo. Não importava o quanto ele havia falhado ou o quão distante ele se sentia de sua fé. Algo dentro dele dizia que, talvez, só talvez, ele ainda pudesse encontrar a paz, a força que tanto procurava. Com um suspiro profundo, Rafael se levantou e se dirigiu até a mesa, onde havia um pequeno livro de orações que sua avó sempre lhe dava. Ele o pegou com mãos trêmulas, como se estivesse tocando algo sagrado. Abriu o livro, sem saber exatamente o que dizer, começou a orar. As palavras não saíram de maneira clara ou estruturada.
Ele não sabia como orar, mas simplesmente falou o que estava em seu coração. Senhor, estou perdido. Não sei para onde ir, me ajuda. Me mostra o que fazer. Enquanto ele orava, uma sensação estranha o envolveu. Não era uma resposta imediata, mas algo em seu coração parecia mudar. Ele sentia que não estava mais sozinho. Era como se, por um momento, a tempestade lá fora tivesse diminuído. O som da chuva se suavizou, e Rafael sentiu que, de alguma forma, estava recebendo a resposta que buscava. Não uma resposta em palavras, mas uma sensação de conforto, de um abraço divino que ele não podia ver, mas que podia sentir. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas, naquele momento, Rafael sentiu que estava começando a voltar para casa. Ele ainda não tinha todas as respostas, mas sabia que, pela primeira vez em muito tempo, ele havia dado o primeiro passo em direção ao refúgio que sua alma tanto precisava. Capítulo 2. O refúgio inesperado. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma sensação de leveza, algo que ele não sentia há muito tempo. A tempestade havia passado, mas o que mais o impressionava era a serenidade que o invadia. Ele se levantou, olhando pela janela, e viu o céu limpo e azul. As ruas ainda estavam molhadas da chuva, mas algo estava diferente. Ele olhava o mundo com novos olhos. O dia estava começando de uma maneira mais suave, como se a natureza, assim como ele, estivesse se curando. No entanto, as dificuldades da vida não desapareceram. O trabalho estava se acumulando e as dívidas não haviam sumido. A sensação de ser insuficiente ainda o assombrava. Mas, ao invés de se afundar no pânico, Rafael sentia que algo dentro dele estava mudando. Ele estava começando a acreditar nas palavras que sua avó lhe dissera, e isso lhe dava forças. Enquanto tomava café, ele refletia sobre a oração que fizera na noite passada. Sentia como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Não era uma explicação lógica ou algo que ele pudesse entender completamente, mas havia uma paz que se instalara em seu coração. Ele agora tinha uma nova perspectiva. Sabia que Deus estava ao seu lado, pronto para guiá-lo, mesmo que ele não soubesse qual seria o próximo passo. Ele sentiu como se fosse parte de algo muito maior, algo mais profundo do que sua mente poderia compreender. E, naquele momento, Rafael decidiu fazer algo diferente. Ele não iria esperar que as circunstâncias mudassem para que ele se sentisse melhor. Ele sabia que Deus não iria resolver todos os seus problemas da noite para o dia, mas ele poderia lhe dar a força necessária para enfrentá-los. Ele não estava mais sozinho. Ao sair de casa, Rafael decidiu dar um pequeno passo para mudar sua situação. Ele se lembrou de como Deus o havia ajudado a encontrar uma nova perspectiva, e ele sabia que agora era a hora de agir. Dirigiu-se ao trabalho com mais determinação do que o habitual. Mesmo que a tempestade interna não tivesse desaparecido, ele agora se sentia mais capaz de lidar com ela. Ele estava começando a confiar em Deus para enfrentar seus medos. Chegando no trabalho, algo inesperado aconteceu. Rafael encontrou um antigo amigo, João, que não via há anos. João estava com um sorriso no rosto, mas havia algo em seus olhos que revelava uma preocupação. Eles se cumprimentaram calorosamente e logo começaram a conversar. Rafael, como sempre, foi sincero e compartilhou com João as dificuldades que estava enfrentando. Mas João não parecia surpreso. Ele, de fato, tinha passado por problemas semelhantes em sua vida e estava ali para ajudar. Eu sei o que você está passando, Rafael, disse João com um tom sereno. Eu também já estive nesse ponto da minha vida e só consegui sair de lá quando finalmente aceitei que Deus estava me guiando, mesmo nas dificuldades. Às vezes, a vida nos empurra para um lugar onde não vemos saída, mas quando confiamos em Deus, Ele nos mostra o caminho. Essas palavras atingiram Rafael de forma profunda. Ele não estava mais sozinho. João, alguém que havia superado tantas dificuldades, estava ali para lembrá-lo de que Deus realmente age em nossas vidas, mesmo quando não vemos a solução de imediato. Rafael ficou surpreso com a maneira como a conversa parecia ter sido dirigida por algo além deles. O encontro com João não parecia uma coincidência. Ele sentiu como se aquele fosse um sinal de que Deus estava colocando pessoas em seu caminho para lembrá-lo de sua presença e direção. No final daquela conversa, Rafael não se sentiu totalmente resolvido, mas sentiu que estava no caminho certo. Ele percebeu que,
Ao entregar suas preocupações a Deus, ele estava começando a usar as pessoas ao seu redor para trazê-lo de volta à luz. João o incentivou a ir mais fundo na sua fé, a confiar mais em Deus, e Rafael sabia que isso seria essencial para a mudança real que ele tanto desejava. Capítulo 3. O Guardião Invisível. A vida de Rafael continuou sua marcha, mas algo dentro dele estava diferente. A cada dia, ele se sentia mais calmo, mais capaz de lidar com as adversidades. Quando desafios surgiam, ele não os encarava mais com medo ou frustração. Ele sabia que Deus estava ao seu lado, e isso lhe dava uma sensação de segurança que ele nunca tivera antes. Rafael começou a acordar mais cedo, aproveitando a tranquilidade da manhã para se conectar com sua fé. Ele leu o Salmo 91 todos os dias, absorvendo suas palavras de proteção e confiança. À medida que ele orava, sentia uma paz crescente em seu coração, como se estivesse se tornando mais forte a cada passo. Certa manhã, Rafael recebeu uma notícia preocupante. Um dos seus colegas de trabalho, Lucas, havia sofrido um acidente de carro e estava gravemente ferido. Rafael ficou devastado, pensando no sofrimento de Lucas e em como isso poderia afetar todos ao redor. Ele sabia que era um momento difícil e se sentiu impotente. Mas ao invés de ser consumido pelo medo e pela angústia, Rafael lembrou-se das palavras do Salmo 91. Ele te cobrirá com suas penas, e sob suas asas encontrarás refúgio. Rafael sentiu que aquele versículo não era só para ele, mas também para Lucas. Com isso em mente, ele se dirigiu ao hospital, pronto para ajudar de qualquer maneira que fosse possível. Quando chegou, encontrou Lucas em uma cama de hospital, pálido, mas ainda consciente. Ele estava rodeado pela família, todos visivelmente abalados. Rafael sentiu o peso da situação, mas também sentiu algo mais. Ele sabia que não podia fazer muito fisicamente, mas poderia ser um canal da paz de Deus para Lucas e sua família. Com uma calma inesperada, Rafael se aproximou e disse: Eu sei que isso é difícil, mas Deus está com você. Ele te protegerá, assim como ele me protegeu. Vamos orar juntos. Lucas olhou para ele, seus olhos cheios de dor, mas também de uma chama de esperança. Eles oraram juntos, e nesse momento, Rafael sentiu a presença de Deus de uma maneira tão forte que não havia mais dúvidas em seu coração. Ele não estava sozinho, e Lucas não estava sozinho. Deus estava ali, com eles, como um guardião invisível, cobrindo-os com suas asas. Naquela noite, Rafael percebeu algo que nunca imaginou. A proteção divina que ele sentia em sua vida não era apenas para ele. Ele era um instrumento de Deus para compartilhar essa proteção com os outros. Ele sentiu a responsabilidade de ser uma fonte de luz para aqueles ao seu redor, especialmente nos momentos de necessidade. Capítulo 4. O Passo da Fé. Os dias que se seguiram foram uma constante batalha interna para Rafael. A paz que ele sentia pela manhã, ao orar e meditar, muitas vezes se dissipava ao longo do dia, quando os desafios voltavam à sua mente. O trabalho continuava exigente, as dívidas ainda estavam lá, e as tensões familiares não haviam se resolvido. Mas o que realmente havia mudado era a maneira como ele reagia a tudo isso. Ele não estava mais preso ao desespero e à dúvida. Ele estava aprendendo a dar passos de fé. Rafael sabia que, para mudar sua vida, não bastava apenas confiar em Deus. Ele precisava agir, dar o primeiro passo em direção à mudança que tanto desejava. Cada pequeno gesto de confiança era um ato de fé. Cada oração, cada palavra de conforto aos outros e até mesmo as decisões difíceis que ele tomava. Uma manhã, após sua oração habitual, Rafael sentiu-se tocado a dar um passo maior em sua jornada de fé. Ele sabia que Deus havia colocado em seu coração a vontade de ajudar os outros. Ele já havia começado a se envolver mais na igreja e na comunidade, mas sentia que Deus o estava chamando a algo mais. Ele deveria fazer mais. Ele deveria ser mais do que apenas alguém que orava em busca de proteção. Ele deveria ser alguém que, com sua própria fé, fosse luz para os outros. Foi quando Rafael decidiu se voluntariar para ajudar em um projeto comunitário de auxílio a famílias carentes. O projeto buscava arrecadar alimentos e roupas para aqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. Rafael, que antes se sentia impotente diante de seus próprios problemas, agora sentia que podia fazer a diferença na vida de outros. Mesmo com suas dificuldades, ele sabia que havia algo maior em jogo, algo além de suas próprias necessidades.
Na primeira reunião do projeto, Rafael se sentou junto a outras pessoas da comunidade, muitas delas estranhas para ele. Ao compartilhar sua decisão de se envolver mais com a causa, ele sentiu uma resistência interna. Era difícil acreditar que ele, alguém tão envolvido com suas próprias preocupações, pudesse ter algo para oferecer. Mas então, se lembrou das palavras do Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Rafael sentiu uma presença invisível, como se Deus estivesse ali, ao seu lado, dizendo: você está no caminho certo. Ao longo das semanas seguintes, Rafael se dedicou a esse novo propósito com o coração cheio de gratidão. Ele começou a organizar arrecadações de alimentos, ajudar na entrega de cestas básicas e até dar apoio emocional às famílias que recebiam as doações. Cada dia parecia trazer novas lições. Ele percebia, mais do que nunca, que a verdadeira transformação começava no coração, não nas circunstâncias externas. Um dia, ao entregar uma cesta básica para uma senhora idosa, Rafael sentiu uma conexão profunda com aquela mulher. Ela estava sozinha e precisando de muito mais do que apenas alimentos. Ela precisava de alguém que a ouvisse, alguém que a olhasse com compaixão. Rafael sentou-se com ela, e durante a conversa, algo dentro dele se iluminou. Ele não estava mais apenas dando algo material. Ele estava compartilhando sua própria jornada de fé e esperança. Eu também passei por momentos difíceis, disse Rafael, enquanto a senhora ouvia atentamente. Mas Deus me mostrou que, mesmo quando tudo parece perdido, há um caminho de volta. E Ele me guiou para estar aqui hoje, ajudando você. Naquele momento, Rafael sentiu que estava cumprindo o propósito de sua vida. Ele já não sentia que as dificuldades que enfrentava o definiam. Ele sentia que agora havia algo mais significativo, algo mais importante. Ele estava sendo a resposta para a oração de alguém, e isso o enchia de uma paz inexplicável. Capítulo 5. Proteção nas adversidades. Com o tempo, Rafael aprendeu que a jornada de fé não era sobre escapar das dificuldades da vida, mas sobre como enfrentá-las com coragem e confiança em Deus. Seus medos e inseguranças não desapareceram, mas ele sabia que, com Deus, ele poderia encarar qualquer tempestade. Certo dia, ao dirigir-se para uma reunião do projeto comunitário, Rafael passou por um lugar que lhe trouxe muitas memórias difíceis, a antiga casa de seus pais. A casa estava fechada e em ruínas, mas para Rafael, o lugar representava seu passado, um passado marcado por traumas e emoções não resolvidas. Ele lembrou das brigas familiares, da sensação de abandono e da falta de apoio que sentiu por muito tempo. Aquela casa simbolizava tudo o que ele havia perdido. Rafael sentiu uma onda de ansiedade crescer dentro de si. O medo, que ele pensava ter deixado para trás, ressurgiu. Ele pensou que não conseguiria lidar com a dor do passado. Mas, enquanto estava ali parado, o Salmo 91 veio à sua mente como uma onda de alívio. Não temerás o terror de noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. Rafael respirou fundo, sem saber ao certo por quê, sentiu uma sensação de paz começando a tomar conta de seu coração. Ele decidiu parar e orar naquele momento, mesmo que fosse difícil. Fechando os olhos, disse: Senhor, eu entrego esse medo a Ti. Sei que o passado não pode mais me controlar, porque Tu me libertaste. Protege-me agora, assim como me proteges todos os dias. Enquanto orava, Rafael sentiu algo profundo se mover dentro dele. Ele percebeu que a verdadeira proteção de Deus não estava apenas em sua segurança física, mas também em sua capacidade de superar as adversidades internas. Ele não precisava mais temer seu passado. Ele havia sido resgatado, e Deus estava com ele. Ao sair daquele lugar, Rafael percebeu que a proteção divina era muito mais do que uma promessa de segurança física. Ela envolvia também a força para enfrentar seus próprios medos, para lidar com as dificuldades emocionais e psicológicas que o haviam aprisionado por tanto tempo. Ele sentiu uma nova liberdade, uma sensação de que estava realmente sendo guardado, não apenas contra os perigos externos, mas também contra os fantasmas do passado que ainda tentavam o dominar. Capítulo 6. A confiança renascida. A vida de Rafael estava mudando a cada dia. Embora ainda houvesse obstáculos, ele sentia que sua fé estava mais firme do que nunca. Ele passava mais tempo orando,
buscando direção de Deus e também ajudando aos outros de maneiras pequenas, mas significativas. Foi então que, em um domingo de manhã, Rafael teve uma experiência espiritual profunda. Ele estava na igreja, participando do culto, quando o pastor leu o Salmo 91 durante a pregação. As palavras tocaram seu coração de maneira tão profunda que ele sentiu como se a mensagem fosse diretamente para ele. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Rafael sabia que não se tratava de uma simples coincidência. Era como se Deus estivesse reafirmando suas promessas para ele. Durante a oração final, Rafael se ajoelhou e, pela primeira vez, não pediu nada. Ele simplesmente agradeceu. Agradeceu por estar vivo, por ter sido restaurado, por ter encontrado fé novamente. Ele sentiu uma onda de gratidão e humildade tomando conta de seu coração, como se ele estivesse finalmente compreendendo o valor do que Deus havia feito por ele. Deus não havia resolvido todas as suas dificuldades de uma vez, mas Rafael sabia que ele estava com ele, e isso era o suficiente. Ele não precisava de mais nada além da confiança de que Deus sempre estaria ali, guiando, protegendo e sustentando, mesmo nas tempestades mais difíceis. Obrigado por acompanhar essa jornada de fé e transformação. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e se compartilhar com seus amigos. Lembre-se, mesmo nas tempestades da vida, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Que sua fé seja renovada a cada novo passo. Até a próxima!